Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você. Como você está, meu querido irmão? Traga uma palavra ao seu coração que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12 e no versículo 4. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todos aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não os estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Glória a Deus por essa palavra. Digo-vos, amigos meus, Jesus ali dizendo: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. A quem devemos temer, irmãos? Somente a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele desceu ao inferno, ele tomou do diabo a chave da morte e a chave do inferno. Jesus tem o poder de tudo. Jesus tem o controle de tudo. Satanás pensou ser vencedor depois que Jesus morreu. Mas Jesus desceu às profundezas e tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. A esse nós devemos temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. O que você está temendo, meu irmão? Se é um Deus que tudo pode fazer por você. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Esse é o nosso Deus, irmãos. Poderoso. É um Deus maravilhoso, poderoso e que tem um grande amor por nós. Esse Deus tem um grande carinho por nós, mas Ele quer de nós a obediência, o temor. Ele quer de nós a santificação. Mais perto o Senhor fica de nós, quanto mais nós nos limpamos, quanto mais nós nos santificamos, mais perto o Senhor se aproxima de nós. Glória a Deus. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Quantas pessoas que negam a Cristo, envergonha do nome de Jesus. Nós não podemos envergonhar do nome de Jesus, irmãos. Nós não podemos envergonhar. Nós precisamos confessar a Deus em todo o tempo. Nós não podemos envergonhar o nome de Jesus diante dos homens. Nós não podemos ter vergonha de dizer que somos evangélicos, que servimos a Jesus. Nós precisamos ter alegria em mencionar o nome do nosso Deus. Não podemos nos envergonhar, senão naquele dia Ele vai falar para nós: não vos conheço, porque o negou diante dos homens. Dura coisa será ouvir isso do Senhor. Eu não te conheço, afasta de mim, porque eu não te conheço. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas o que ele blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Isso aqui é muito sério, irmãos. E isso daqui é muito sério.
Às vezes a gente fala de Deus, às vezes alguém fala mal de Deus, pragueja Deus, se ele há perdoado, mas que blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando Jesus estava ali curando, veio os fariseus e disse: você está fazendo isso por Beelzebul. Aí Jesus explicou: não há perdão blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é quando uma obra está atribuída a Deus e você tem convicção de que ela é de Deus, porque nós precisamos ter discernimento do Espírito. Nós precisamos buscar de Deus para a gente ter discernimento espiritual, porque também tem o espírito do engano que opera como se fosse Deus, faz cair até fogo do céu. Mas nós, quando temos convicta certeza que é Deus naquela obra, e a gente confirma e afirma com convicção que aquilo não é de Deus, blasfemou contra o Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado para que no abrir da nossa boca a gente não blasfeme contra o Espírito Santo. Às vezes eu vejo um irmão ali e eu sei que aquele irmão tem o Espírito Santo e as obras que ele faz é pelo Espírito Santo. E às vezes tem uma inveja e não consegue aceitar aquela obra que é feita através daquele irmão pelo Espírito Santo e sai falando. Aí fica com um com o outro. Aquilo ali é por demônio que faz. Aquilo ali é por espíritos enganadores. Aquilo ali vai de mal a pior. Então, nós temos que tomar cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a obra dele a demônios. Ele não suporta, irmãos. Jesus não suporta blasfemar contra o Espírito Santo. Ele fala de Deus quando você quiser, mas blasfemar contra o Espírito Santo, não. Então nós temos que tomar muito cuidado, é uma palavra muito séria, porque não há perdão. Não existe perdão contra a blasfêmia ao Espírito Santo. Então tomemos cuidado. Então, quando a gente não tem certeza que aquela obra vem do Senhor, nós oremos, irmãos. Oremos, Senhor, manifeste, mostre. Me mostre, Senhor, se é ou não do teu Espírito, porque Deus diz que nós podemos pedir o discernimento do Espírito, nós podemos fazer um julgamento, é ou não, gente, será que é ou não? A gente podemos ver os frutos da pessoa antes de a gente atribuir aquela obra a Satanás. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não ferir o Espírito Santo. E quando vos conduzirem as sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Não precisamos ficar preocupados, irmãos. Se a gente precisar de sofrer pela palavra de Deus, nós não precisamos ficar preocupados se a gente precisar de padecer perseguições pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para responder. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo força, coragem, que nem que seja para perder a vida por ele, assim como os discípulos, assim como muitos que o seguiram. Muitos que caminharam com Jesus perderam suas vidas e não temeram nem a morte. Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que conhece Jesus de verdade e o aceitou de verdade e caminha em santificação e anda com Deus que o negue na hora da morte. A morte vence. A morte os vencerá, como diz o no Apocalipse. Que vão ali acabar com o povo santo. Mas a morte os vencerá. Porque ali na morte, eles não vão ter conseguido convencer ninguém, porque todos estarão em Cristo Jesus firmados nele, a ponto de entregar a vida. Não se preocupar com a morte. Então, que peçamos ao Espírito Santo. Sei que nós ainda não estamos preparados a esse ponto, mas o Espírito Santo nos capacitará, irmãos, cada um, para essa hora que precisar de perder a vida pelo amor do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas aquele que não negar a Deus diante dos homens, Deus também não negará naquele dia. Que o Senhor Jesus te abençoe, continue te dando força, continue na oração, no jejum, na leitura da palavra.
sempre falo nos meus vídeos, leia uma palavra. Aqui contém a vida eterna. Aqui alimenta a nossa alma. Tem muita gente que pensa às vezes que é muito bom, tem boas obras, mas não busca aqui, ó, onde contém a vida eterna, e vai perecendo. E vai perecendo, porque não são as nossas obras, só as nossas obras que vão nos salvar. Tem a fé e tem também a obra, elas precisam andar aliadas. Então a fé é de crer em Jesus, o Filho de Deus, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a obra, nós precisamos ser pessoas frutuosas, que tenham frutos bons, frutos de bondade, justos, honestos, sinceros. Esses são as boas obras. E a fé é crer que Jesus enviou o seu Filho para nos salvar. Porque todo aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas quem não crê, como a Bíblia diz, já está condenado. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos passar por essa porta. Essa porta se chama Jesus. E Ele nos ensinou a ser batizados. Ele foi o nosso exemplo. Ele foi batizado para que nós também pudéssemos seguir o exemplo de ser batizados, para recebermos o perdão de nossos pecados. Porque todos estávamos destituídos, separados, fora da graça de Deus. Mas o perdão por Jesus Cristo, sua morte ali na cruz, nos trouxe vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém.